Êxodo capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fê-lo, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que induzirei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e em seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo do Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante dele e se pôs atrás deles. E aí, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão, para este esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-os e entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigia daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem-se sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios fugiram ao encontro, e o Senhor pôs os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando-se como beira, cobriram os carros e os cavaleiros de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, sua mão direita e sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés. Queridos irmãos ouvintes, quando o Senhor ordenou a Moisés que entrasse no mar, porque o exército de Faraó vinha atrás dos egípcios para massacrar, para matar, para perseguir, porque Deus tinha endurecido o coração dos egípcios, para que ele fosse glorificado, para que ele fosse exaltado entre o povo. E o mar se abriu ao estender Moisés suas mãos, e tornou-se como mura, de um lado e de outro, à direita e à esquerda. E eles puderam passar pelo meio do mar, em pé, em terra seca. Vemos o poder extraordinário de um Deus tremendo e um Deus grande, que não há limite para operar milagre e para fazer maravilha. Muitas vezes você se sente perseguido, você se sente em uma situação difícil. Você olha e vê o mar fechado e você diz: nós vamos morrer porque o nosso inimigo vem atrás de nós.
Mas você esquece que há um Deus tão grande, que há um Deus poderoso, que há um Deus capaz de fazer o mar se abrir para você atravessar. E que você não irá morrer. Porém, os teus inimigos, os teus perseguidores vão perecer. É que os seus, quando entrarem no mar a perseguir você. Por isso não temas. Confia tão somente no Senhor, que o mar se abrir. E você atravessará em pé enxuto. Porque esse é o Deus que faz milagre. Esse é o Deus do impossível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Porque quem é como Deus, grande e em poder. Então, meus amados irmãos, quando os egípcios entraram no mar, e quando o Senhor ordenou que Moisés estendesse outra vez sua mão para o mar, as águas, elas voltaram, a sua força total. Os exércitos de Faraó o pereceram. E assim o Senhor foi glorificado no meio do povo egípcio, no meio do povo hebreu. E o povo hebreu creram em Deus e creram em Moisés. Quantas maravilhas, quantos milagres feitos o Senhor para com Israel. Mas muitas vezes Israel o duvidava do poderio do Senhor. Temia o seu adversário, o seu oponente, que era mais forte, o exército de Faraó. E não temia ao poderoso Deus, que ali estava diante deles, através da coluna de nuvem e da coluna de fogo, os guardando, os dando livramento, os livrando das mãos do Faraó, para que o mesmo fosse glorificado. E muitas vezes o povo não glorificava ao Senhor, somente murmurava contra Moisés, seu servo, e contra o próprio Senhor. O motivo esse do qual pereceram no deserto. E alguns ficaram 40 anos vagando, sem direção. Daram das potências do Senhor. E a Bíblia diz que somente 2 entrou na terra prometida, Caleb e Josué. Porque eles confiavam no Senhor, eles criam no Senhor. Os demais que perderam a terra, morreram pelo deserto. O mar pode estar parecendo fechado para você, certeza que no momento certo o Senhor vai fazer este mar. Não sei qual é a situação que você se encontra nesse momento, mas sei que luta por você, tem um Deus que peleja por você, tem um Deus que vai à tua frente, adiante você, para abrir este mar, para derrubar muralhas que se devem ser. Sim, porque Deus cuida, teme. Deus guarda aquele que o teme. Deus cuida de cada um de nós, meus amados irmãos. Por isso que eu digo a você, vale a pena servir a esse. Mas quando eu digo servir, é servir de aparência. Porque muitos dizem servir, o coração está longe do Senhor. E o termo estão custeando o servindo a agradar a Deus, e não se pode agradar ao Senhor. Amarás a um, odiarás a um. Amarás a um e aborrecerás a um. Então é somente ao Senhor que devemos orar. É somente no seu Deus que devemos, é somente do Senhor que devemos vontade. E não a nossa, nem do mundo. Para que nós, como os egípcios, olhando a sua própria, ouvindo o fim chegar sobre eles. Para que não fique Israel, que murmurou, perdeu as bênçãos. Pois é. E nós estamos com convicção que o nosso Deus é conosco, que o nosso Deus peleja conosco, que o nosso Deus é adiante de todos nós. E que as águas do mar se fecharão e aniquilarão aqueles que nos perseguem, o nosso inimigo. E então eles verão que nós não estamos só, que nós temos um Deus que os protege, que os guarda e que luta por todos nós. E que deu seu único filho para morrer por todos nós na cruz do Calvário. Deus abençoe grandemente a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para que o YouTube te notifique assim de colocar novos vídeos. Venha ser um missionário junto comigo, como? Compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, dando seu like e deixando seu comentário. Vamos juntos fazer a obra do Senhor, pois a seara é grande e falta trabalhadores. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus.